E se eu te disser que vários cientistas, militares e pesquisadores começaram a morrer ou simplesmente desaparecer sem nenhuma explicação aparente? Casos diferentes, lugares diferentes, mas todos com algo em comum: acesso a informações extremamente sensíveis. E o mais estranho é que isso deixou de ser só teoria de internet, porque agora até o FBI entrou na história e o assunto já chegou direto na mesa de Donald Trump. Enquanto alguns falam em coincidência, outros acreditam que pode existir algo muito maior por trás disso tudo, envolvendo segredos que talvez nunca deveriam vir à tona. E nesse vídeo aqui você vai entender essa sequência bizarra de mortes e desaparecimentos ligados ao mundo da ufologia, os casos mais intrigantes, o que dizem as autoridades e principalmente porque isso está colocando o governo dos Estados Unidos em alerta. Será que tudo é coincidência mesmo? Vamos entender no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Um físico nuclear e professor do MIT morto a tiros na porta de casa em Massachusetts, um general aposentado da Força Aérea desaparecido direto da sua casa no Novo México, um engenheiro aeroespacial que sumiu durante uma trilha em Los Angeles, uma cientista que tirou a própria vida de forma repentina, assim como um pesquisador de OVNIs que estava prestes a fazer revelações bombásticas sobre esse mundo tão curioso. Enfim, o desaparecimento e a morte de pelo menos 10 pessoas ligadas a pesquisas sensíveis nos Estados Unidos têm chamado a atenção de investigadores amadores da internet e agora até mesmo do FBI, indicando que isso pode ser algo mais sério do que parece. A mystery surrounding these scientists, it's definitely taken on a life of its own on the web, where all kinds of conspiracy theories abound. There's even talk of a murder conspiracy targeting people who supposedly know too much. 2 of the scientists' deaths are cases of murder. And a number of disappearances are people who weren't considered suicidal. A principal autoridade federal dos Estados Unidos, que está liderando os esforços para buscar conexões envolvendo cientistas desaparecidos e mortos, afirmou que trabalha em conjunto com o Departamento de Energia, o Departamento de Defesa e autoridades estaduais e locais para tentar entender por que tudo isso está acontecendo. Por outro lado, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, controlado por republicanos, anunciou na segunda-feira passada que também vai investigar os relatos das mortes e desaparecimentos dessas pessoas que, segundo o comitê, tinham acesso a informações científicas sensíveis. Ou seja, os caras não confiam nem no FBI para conduzir esse tipo de investigação quando o assunto envolve ufologia. Esse comitê levanta dúvidas sobre uma possível ligação sinistra entre as mortes e os desaparecimentos e pede esclarecimentos ao FBI, ao Departamento de Defesa e ao Departamento de Energia e também até à NASA, sobre toda essa situação. Até agora essas instituições negam qualquer envolvimento ou relação com segurança nacional, mas essa já era a resposta esperada, não é? Falando mais sobre esses casos, eles variam, Alguns envolvem homicídios sem soluções, enquanto outros são desaparecimentos sem sinais claros de crime. Daqui a pouco eu vou detalhar alguns deles para vocês entenderem, mostrar o que os familiares próximos estão dizendo, para ver o que vocês acham dessa história. Mas o fato é que mesmo sem ligações confirmadas pelas autoridades, até a Casa Branca entrou na jogada. Na semana passada afirmou que também trabalha com exigências federais para investigar possíveis conexões entre as mortes e os desaparecimentos, com o presidente Donald Trump classificando o caso como algo muito sério. É muito provável que isso seja apenas coincidência, disse a Fox News nesse domingo o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer. A situação é complicada, Claro que existem várias teorias em cima disso tudo, mas para ter chegado ao ponto de envolver até o FBI e parar na mesa do Trump, talvez seja mais do que só teoria de internet. Again, I know this sounds crazy, but it could be an option here. I mean, is the government doing this? Are they taking out their own people because of XYZ? And wait, I want to point something else out to you. Os casos.
Senhores, uma pausinha bem rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você curte futebol? Esse ano é o ano da Copa do Mundo, hein? Então presta atenção que eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando dela, da patrocinadora oficial aqui desse canal, a Blaze. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando a todos que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos e ela é regulamentada pelo Ministério da Fazenda, possui autorização oficial para operar, então pode ficar tranquilo. Senhores, já estamos aqui novamente na plataforma da Blaze. Eu já estou aqui na área de apostas esportivas, já estou na área aqui dos jogos que estão rolando no Brasileirão Série A e vamos procurar então algum jogo aqui pra gente fazer a nossa fezinha de hoje, ó. Opa, clássico do Rio, hein? Flamengo e Vasco, 1,49 pro Flamengo, 6,4 pro Vasco. Vamos aí de Flamengão aí, que é o favorito. Clico aqui e escolho o valor que eu quero e clico em apostar. Pronto, tá feita a minha aposta e agora é só aguardar o jogão e torcer pro Mengão. Para participar é muito simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro ele é 100% digital e ele é seguro, tá? Lembrando que é para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. A sequência de mortes e desaparecimentos misteriosos teria começado em 2023, segundo parlamentares, com a morte de Michael David Hicks, cientista que trabalhou por quase 25 anos no Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL da NASA. Hicks, de 59 anos, morreu em 30 de julho de 2023. Durante a sua carreira aí no JPL, ele se especializou em cometas e asteroides. A causa da morte não foi divulgada. Desde então, outras pessoas ligadas ao JPL também morreram ou desapareceram. Frank Maywald, especialista em pesquisas espaciais, morreu em Los Angeles em 2024, aos 61 anos. Já Mônica Reza, engenheira e aeroespacial de 60 anos, sumiu durante uma trilha em uma floresta em Los Angeles, em julho de 2025. Segundo o Comitê de Supervisão da Câmara, ela havia atuado como diretora do grupo de processamento de materiais de um laboratório da NASA. Também está desaparecido William Neil McCasland, major-general aposentado da Força Aérea, que não é visto desde que saiu da sua casa em Albuquerque, no Novo México, no dia 27 de fevereiro deste ano, deixando para trás o celular, óculos de grau e alguns dispositivos vestíveis. O FBI agora participa das buscas. Vale dizer que o McCasland ele esteve à frente de algumas das pesquisas aeroespaciais mais avançadas do Pentágono e já comandou o laboratório de pesquisa da Força Aérea na base de Wright-Patterson. Além disso, atuou como consultor não remunerado do projeto To The Stars do vocalista da banda Blink-182, Tom DeLonge, ele que investigava OVNIs e outros temas. Bom, isso mostra o nível de conhecimento que ele tinha sobre o assunto. O fato é que meses após o desaparecimento do militar de 68 anos, autoridades ainda não sabem aí dizer para onde que ele foi, por que ele saiu e se teve alguém envolvido aí no sumiço. Have been obviously very dated, if you will. It's not to say he wouldn't be a good target, but certainly he wouldn't have access to current information, and a lot changes in the technology world and the national security world in 12, 13 years. So I think that's something that probably needs to be taken into consideration as well. Outros dois desaparecidos, Melissa Cassias e Anthony Chaves. Eles trabalhavam no Laboratório Nacional de Los Alamos, um dos principais centros de pesquisa nuclear do Novo México. A Cassias, enfim, de 53 anos, ela foi vista pela última vez caminhando por uma rodovia perto de Talpa, no Novo México, em junho de 2025, segundo a Polícia Estadual, deixando seus pertences em casa e um celular restaurado às configurações de fábrica, informou aí a NBC News. Enfim, são muitos casos, e calma que eu nem cheguei nos cientistas ainda. Nos últimos meses, a morte de vários cientistas renomados aumentou ainda mais as especulações e as teorias. O professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT, Nuno
F.D. Loureiro, de 47 anos, físico e pesquisador em fusão nuclear. Aí ele havia liderado o Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, focado no avanço de tecnologias de energia limpa e outras pesquisas. Ele foi morto a tiros em sua casa perto de Boston em dezembro de 2025 por um atirador que também abriu fogo no campus da Universidade Brown, matando aí 2 estudantes. Já o Carl Grillmer, de 67 anos, ele também foi morto a tiros na sua casa ali nos arredores de Los Angeles em fevereiro. As autoridades prenderam um suspeito que, segundo a polícia, nem conhecia a vítima. O astrofísico trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, colaborava com a NASA e era reconhecido por estudos sobre a busca de água em planetas fora do sistema solar. O ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, o Matthew James Sullivan, de 39 anos, também morreu em 2024 antes de prestar depoimento em um caso federal ligado a OVNIs, segundo o deputado Eric Bursalon, do Missouri, que pediu investigação do FBI. Seu obituário público não informou a causa da morte, então esse daqui para mim é um dos mais suspeitos, né? O cara estava prestes a dar uma entrevista, em menos de 2 semanas ele teria cometido um desvivamento aí de forma suspeita. Bom, com toda a repercussão aí dessas mortes e desaparecimento nos últimos dias, a galera aí que gosta de investigar, montar teorias, foi mais a fundo e descobriu que a morte da cientista Amy Skridge, ocorrida em 2022, também pode ter ligação com esses outros casos. Ela tinha só 34 anos quando faleceu e foi cofundadora do Instituto de Ciência Exótica em Huntsville, no Alabama. Her death in 2022, Amy Eskridge had announced plans to present her groundbreaking work with anti-gravity technology. The 34-year-old had been openly experimenting in the field and founded a research company called the Institute for Exotic Science to establish a more public space for developments in anti-gravity work. Her death from a supposed self-inflicted gunshot wound has long been questioned since she had expressed that her life was in danger at the time. A jovem tinha opiniões bem fortes sobre ufologia e coisas relacionadas. Sua morte foi registrada oficialmente como suicídio, mas o caso segue cheio de questionamentos. Outro caso parecido é o do David Wilcock, que supostamente tirou a própria vida. Ele era um pesquisador conhecido aí das forças ocultas, né, com um trabalho descrito como intrigante e cheio de revelações maçônicas e sobre UFOs. O cara tinha até best-seller falando sobre isso. Bom, como dá para ver, realmente é algo que vai muito além de teoria, né? Até porque, como eu mostrei, o FBI entrou na jogada, mas é claro, né, isso não quer dizer que todas as mortes estejam ligadas ou que estejam queimando arquivo para esconder algo maior. Vale destacar aí que quando acontece uma morte assim, considerada suspeita, quem mais quer respostas e corre atrás disso normalmente são os familiares, não é? Em todos esses casos que eu vi, os familiares acham essa história toda um grande absurdo. Por exemplo, a família da Amy, ela disse à CNN que ela era uma pessoa extraordinariamente inteligente, mas que sofria dor crônica. Abre aspas, as pessoas precisam entender que cientistas também morrem e não exagerar nisso, afirmou a família. Já a Julia Ricks, filha de Michael David Ricks, disse à CNN que o pai enfrentava problemas médicos conhecidos e que as especulações recentes a deixaram muito abalada. Abre aspas, pelo que sei sobre meu pai, não existe uma linha lógica que o ligue a essa possível investigação federal. Não entendo a conexão entre a morte do meu pai e os outros cientistas desaparecidos. Não consigo deixar de rir disso, mas ao mesmo tempo tá ficando sério, disse ela também à emissora. Já a Susan, esposa do general reformado aí da Força Aérea, né, William Neal McCaslin, afirmou que o marido vinha sofrendo de ansiedade, perda de memória de curto prazo e insônia, e que ele dizia que se a sua mente e seu corpo continuassem a se deteriorar, não queria viver assim. Então, assim, para ela, o marido pode ter ido tirar a própria vida em algum lugar desconhecido, por isso nunca foi encontrado. Ela ainda chegou a brincar, né, dizendo que a esta altura, sem absolutamente nenhum sinal dele, talvez a melhor hipótese seria de que alienígenas teriam teletransportado ele para uma nave-mãe. No entanto, não houve nenhum registro de uma nave pairando sobre as montanhas Sandia.
Outros familiares ouvidos pela BBC chamaram aí essas teorias de terríveis, repugnantes, dizendo que elas só aumentam o sofrimento da família, mas preferiram não falar publicamente para não dar ainda mais visibilidade para esse caso. Enfim, né, deve ser bem difícil para a família ter que reviver tudo isso. Até o Trump falou sobre o assunto, tá? Ele disse esperar que esses casos sejam apenas coincidências, abre aspas, espero que seja algo aleatório, mas vamos saber nas próximas semanas. I just left the meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but some of them were very important people. A Casa Branca não deu mais detalhes sobre esse encontro. Abre aspas, a Casa Branca está trabalhando com todas as agências relevantes e o FBI para revisar de forma ampla todos os casos e identificar possíveis pontos em comum, disse a secretária de imprensa, tá, numa publicação na sexta-feira. Enquanto isso, a investigação continua e, segundo as autoridades, nenhuma possibilidade vai ser descartada. These approaches have to be looked at. And people have to start, investigators have to start looking at if there is puzzles here that they can put together or if it's just coincidence, which could also be the case. Mas e aí, o que você acha, cara? Tem mais coisa, tá? É que para esse vídeo não ficar tão grande, mas tem aí mais mortes aí, suspeitas aí de cientistas que estão comentando na internet, tá? O que você acha disso tudo? Você acha que é coincidência? Ou, sei lá, tudo isso é queima de arquivo? Tem alguma coisa que eles queriam contar e, sei lá, acabam sendo arquivados aí por forças maiores, né? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.